Olá, irmãos e irmãs do SELEC. Aqui quem vos fala é José Luiz, atendendo mais uma vez ao convite da irmã Dora, que nos confiou o capítulo 82 do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Quero agradecer de coração essa oportunidade, essa possibilidade de conversarmos um pouquinho sobre um tema interessante, pois o capítulo fala de madeiros secos. E Emmanuel se baseia num trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 31, que fala assim: se ao lenho verde fazem isso, o que se fará ao seco? Então Jesus, ele está diante de seus discípulos e diante da população que estava testemunhando o seu sacrifício, estava testemunhando o seu martírio na cruz. Então ele leva as pessoas que estavam observando aquela situação a uma reflexão muito séria. E essa reflexão ela avança no tempo e nos atinge hoje. Por quê? Jesus é esse madeiro verde, esse lenho verde que ele fala. A árvore frondosa, rica em vida, em seiva, verdejante, frutífera, cuja sombra acalenta, cuja sombra apazigua as almas sofredoras que procuram consolo, procuram abrigo. E a retribuição feita a toda essa benesse que Jesus espalhou foi a crucificação. Então, o pagamento por tudo aquilo que ele testemunhou, tudo aquilo que ele divulgou dos seus ensinos, dos seus exemplos, das curas, do auxílio à alma de cada pessoa naquele momento, e teve como resposta a profunda ingratidão, a solidão suprema, no momento em que ele estava ali representando a esperança e a luz do mundo. Pois bem, ele levou essa reflexão porque ele estava ali sofrendo de forma injusta, ou seja, ele era um justo, uma pessoa pura, humanamente perfeita, e estava representando ali então o que aconteceria aos seus seguidores, as pessoas que estariam dispostas a propagar os seus ensinos. Então, se ele, que era perfeito, que era exemplo, modelo, recebeu isso como resposta ao seu esforço, o que receberia cada um de seus seguidores, seus discípulos, daquelas pessoas que iriam passar a segui-lo ao longo da história? E não foi diferente. E por que ele se refere a lenhos secos? Porque nós somos essas árvores ressecadas pelo mal, ressecadas pelo egoísmo, pela inveja, pela ganância, pelo orgulho, pelo preconceito, pela violência, pelo mal em modo geral. Então nós estamos à procura, sedentos da fonte viva que vem de Jesus, para irrigar as nossas raízes, para umedecer nossas folhas, para poder nos proporcionar energia para podermos tentar frutificar algo. Jesus lança sobre a terra as sementes do futuro. E essas sementes, elas dependerão do nosso esforço para poder frutificarem ou não. Então nós representamos hoje essa sequência que Jesus se refere. Nós somos os lenhos verdes, aqueles
lenhos secos, aliás, aqueles que muito têm que trabalhar para recuperar a vida. No palco da existência, nós temos recebido, ao longo do tempo, das existências, uma série de responsabilidades, de expiações, de provas, que são respostas a tudo aquilo que nós temos feito ao longo do tempo. Então, se nós formos fazer uma reflexão mais séria, nós estamos passando exatamente por aquilo que necessitamos, que merecemos e precisamos. Ninguém está passando por uma situação semelhante a Jesus, que passou de forma injusta. Tão somente ele aceitou o flagelo como exemplo de resignação e de resiliência, para que as pessoas que o seguissem o tomassem como exemplo, que ele não fugiu da sua responsabilidade, dos seus compromissos, mesmo tendo que enfrentar a cruz. Então nós temos que ter essa coragem, nos revestir desse exemplo de Jesus e seguir em frente, independente daquilo que estamos passando. Ele foi claro em muitas passagens: aquele que quiser me seguir, tome de sua cruz e segue. Ou seja, ele não se propôs a carregar a cruz de ninguém. Pelo contrário, ele estimulou que cada um assumisse as dores e os compromissos representados simbolicamente na cruz, como ele fala, e a cada dia que sofrêssemos, agradecêssemos a Deus a oportunidade de resgatar as nossas dívidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós temos um item chamado bem e mal sofrer. E como é que as pessoas imaginam que seria o bem sofrer? E o que seria o mal sofrer? Esse item ele é muito oportuno para nos ajudar a interpretar o pensamento de Emmanuel nesse capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, o que nós temos? O que seria então mal sofrer? Mal sofrer seria aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, passando por uma expiação, e ao invés de reconhecer que aquela situação é justa, é necessária, e que vai aproveitar aquilo ali para se melhorar, se tornar mais maduro, mais forte, mais equilibrado, que vai purificar as nossas dores, as nossas angústias, então aquela pessoa começa a reclamar. Mal sofrer é isso. Começa a reclamar, começa a dizer que Deus é injusto com ele, que Deus só ama A e B, porque essas pessoas não estão sofrendo como ele. Reclama porque acha que é uma pessoa muito boa, que não fez nada de mal, e mesmo assim está sofrendo. Que ele enxerga que pessoas de má vida, pessoas que levam uma vida desregrada, desonesta, e estão impunes, porque ao invés de estarem sofrendo, estão aí passeando, esbanjando dinheiro, saúde, enfim, fama, enquanto pessoas honestas, trabalhadoras, humildes, estão sofrendo. Então essas pessoas representam o mal sofrer, porque ao invés de terem a consciência de que Deus distribui aos seus filhos as oportunidades por igual, mas que cada um terá a sua necessidade de recuperar-se das faltas passadas, de vidas passadas, de existências anteriores. Então, sem essa compreensão, de fato, a revolta parece ter justificativa. Mas mesmo aqueles que não acreditam
em vidas anteriores, os nossos irmãos que professam outras religiões, que acreditam em Deus, mas não creem na vida futura, na vida passada, na reencarnação, então, para esses também existe um alerta importante. Por quê? Uma vez acreditando em Deus e compreendendo que Ele é todo justiça, todo bondade, todo perfeição, então é inadmissível a ideia de que Deus seja injusto, que esteja ajudando a algumas pessoas e desprezando outras, que está indiferente às situações de rua, às pessoas que moram nas ruas, que estão ao relento, que não tem para onde ir, não tem alimento certo, ora tem comida, ora não tem, que passam sede. Muitos estão ali desprezados literalmente da sociedade, outros perseguidos pela sociedade, pelo preconceito, pela violência gratuita, pela ganância. Então, são situações muito penosas, mas que não devem ser enxergadas como situações injustas ou impróprias, porque aquelas pessoas estão vivenciando uma oportunidade de vida. E nessa oportunidade, eles têm que resgatar, têm que colher os frutos que plantaram. Olha, aquele que planta algo de ruim não pode ter a esperança ou a ilusão de colher coisa boa. É a lei de causa e efeito. Então, a semeadura é livre, nós podemos plantar à vontade o que quisermos, mas a colheita é obrigatória. E não só isso, a degustação, a experimentação do fruto colhido é também necessária. Nós vamos ter que colher e nos alimentar, nos nutrir daqueles alimentos muitas vezes indigestos, amargos, que nós próprios semeamos no passado. É uma consequência, é uma resposta daquilo que nós fizemos no passado. E o bem sofrer? O bem sofrer é o oposto, é a pessoa que compreende a sua situação, que não lamenta, pelo contrário, agradece a Deus, porque é consciente que se está passando por aquilo, primeiro, passa porque realmente precisa. Depois, passa por aquilo que é capaz de passar. Porque, como Jesus falou, Deus não confia fardos pesados em ombros fracos. Se aquele fardo está pesando, está difícil de carregar, mas podemos ter certeza, nós somos capazes de levá-lo. Por quê? Porque nós só recebemos aquilo que plantamos. Então plantamos e vamos colher. Naquele momento da colheita, temos que ter também uma outra reflexão. É a possibilidade de semearmos para o futuro. Se hoje eu estou colhendo o passado, amanhã eu vou estar colhendo o que eu estou fazendo hoje no presente. Então o presente é o momento ideal para plantarmos as novas e melhores experiências para o futuro. Então, ao invés de ficar amargurado, ficar caído no chão, reclamando da situação, aquela pessoa deveria reconhecer o momento oportuno de tornar-se forte. Existe um outro ponto interessante para nós, espíritas, nós que estamos agora, nesse momento, reunidos em torno desse texto tão importante, tão interessante de Emmanuel. Falamos muitas vezes que acreditamos em Jesus, que seguimos Jesus, acreditamos em Deus. As orações são feitas no centro, respondemos assim seja. Participamos dos trabalhos do centro, trabalho mediúnico, campanha do quilo, distribuição de donativos, de alimento, de agasalho aos necessitados. Então parece que tudo corre bem, parece que está tudo certo.
que a paisagem que nos cerca são só flores. Contudo, como nós vamos testemunhar a nossa fé? Com base em que nós vamos confirmar, nós vamos demonstrar para as pessoas a nossa fé, a nossa compreensão, a nossa convicção espírita. Então não há outro meio a não ser sendo experimentados em momentos complexos, delicados e desafiadores, trocando o vocábulo difícil por desafiador, por desafio. Então, nós não estamos passando por dificuldades, estamos passando por desafios. O espírita, o seguidor de Jesus, aquele que está dentro do movimento espírita, dentro do trabalho da casa de oração, ele deverá testemunhar essa fé. Tomemos como exemplo a vida de Chico Xavier, que desde sua infância passou por dificuldades muito grandes, por desafios muito severos. Não só na mediunidade, mas na sua relação com as pessoas, nas perseguições que teve que suportar, nas humilhações, nas dores físicas, nos problemas de saúde. Muitas vezes ele foi desafiado. As pessoas diziam: Chico, por que você não pede aos espíritos que curem você? Por que você não pede a Emmanuel, a Bezerra de Menezes, a André Luiz, a Sheila, a Meimei, a tantos outros e outras entidades que estavam ali trabalhando com ele, demonstrando sua existência, muitas vezes curando pessoas que estavam ali chegando até Chico. Muitas pessoas não conhecem muito bem a história de Chico Xavier. Ele não era só médium de psicografia, não só ele escrevia, ele ficou muito famoso e reconhecido mundialmente por essa capacidade de escrever livros, cartas e mensagens maravilhosos, consoladores. Mas Chico era chamado por Herculano Pires como o homem múltiplo, como o médium múltiplo, ou seja, ele tinha múltiplas mediunidades. Dentre elas, ele tinha a mediunidade de cura, a mediunidade terapêutica. Ele trabalhava muito com Bezerra de Menezes, por exemplo. E, paradoxalmente, ele era enfermo, sofria de doenças cardíacas, tinha uma deficiência visual muito grande, ele chegou a ter que se operar de próstata. E aí, tudo isso cercando o Chico daquela expectativa de que ele sairia dessas situações de maneira mediúnica, ou seja, a autocura. E aí perguntaram a ele por que não acontecia isso com ele. Ele fazia com os outros, ele conseguia intermediar as energias curativas dos espíritos para com os outros, mas não conseguia fazer consigo próprio. E ele respondia com muita naturalidade, porque ele já estava recebendo muito além daquilo que merecia. Tudo aquilo que ele estava passando não era motivo de revolta, era motivo de alegria, porque ele estava resgatando, estava tendo a oportunidade de tornar-se melhor no futuro. Então esse reconhecimento não impedia que ele fosse ajudado, de fato. Chico era constantemente ajudado. Não fosse pelo suporte dos irmãos espirituais, ele não teria condições de ter trabalhado tanto tempo, tantos anos, tantas décadas junto aos espíritos. Então os espíritos davam suporte a ele e ele reconhecia esse suporte, que era importantíssimo, era vital para o seu trabalho. Mas ele fica como exemplo, Chico Xavier. Ele representa para nós a imagem da pessoa que tem uma tarefa, que tem um compromisso e que ao mesmo tempo tem que testemunhar. Porque senão ficaria a dúvida.
será que realmente a minha fé é verdadeira? Será que a minha convicção junto aos Espíritos, a sua existência, a sua intervenção, é real? É verdadeira? Então, para termos essa resposta, precisaríamos passar por provas, por situações desafiadoras, que realmente demonstrassem a nossa fé, permitissem a nossa demonstração de fé. Isso é com todos, não é só com espírita, não. Todo aquele que se propõe a seguir Jesus, todo aquele que se propõe a seguir a verdade, que se propõe a fazer o bem, se propõe a fazer o que é certo, ele vai encontrar como resposta a ingratidão, a incompreensão, a perseguição, a doença, a aflição, a morte. Não porque que a morte seja algo de penalidade ou algo negativo, pelo contrário. A morte faz parte da lei natural de Deus, das sequências de vida, da renovação do cenário físico e espiritual. Acontece que muitas pessoas imaginam que aquela pessoa, por trabalhar junto aos pobres, aos humildes, aos sofredores, tenham uma proteção extra, tenham um amparo a mais que os outros. Mas ali está funcionando não um amparo especial de Deus, mas uma força interior dessas pessoas confiando na intervenção de Deus. Então são pessoas que estão ali confiando na intervenção de Deus. É o caso de Madre Teresa, de Irmã Dulce, de pessoas como Desmond Tutu, como Mandela, como Martin Luther King, que vieram trazer uma mensagem de união, de fraternidade, de esperança, de solidariedade, e receberam como resposta a ingratidão, a perseguição, alguns desses que eu citei, a morte, como Luther King, que foi assassinado, por tentar se sobrepor ou interpor na questão da luta para acabar com a questão do preconceito racial, do racismo. Então, a resposta que Luther King teve foi o assassinato. Ele estava sendo cotado para ser presidente dos Estados Unidos e combatia de forma intensa, de forma autêntica, cotidianamente, essa questão do preconceito de cor. Ele negro, e queria representar essa oportunidade da nação que só veio acontecer com Obama nos Estados Unidos. Mas que ele enfrentou isso em sua época, na questão de que a resposta dada, o assassinato, foi suficiente para reconhecer que o povo ainda não estava preparado para mudar. Mas ele estava preparado para sofrer. Ele era consciente disso, que a resposta muito facilmente seria essa, a questão de que ao se colocar na frente de grupo de pessoas cujos interesses eram outros, movidos pelo ódio, pela violência, enfim, que não estavam interessados na igualdade, que o discurso da igualdade contrariava interesses políticos e financeiros e também sociais. Então ele sabia que a resposta seria coisa desse tipo mesmo, tentativas de morte e até, no caso, como conseguiram executá-lo. Então, como é que nós, pessoas comuns do dia a dia, que estamos seguindo Jesus, que dizemos que seguimos Jesus, vamos esperar coisa diferente para a nossa vida? Então, todo aquele que se propõe a seguir Jesus deve ter clara e nitidamente em sua mente que vai passar por perseguição, não vai ser fácil.
A primeira dificuldade vai surgir dentro de você mesmo. Nós mesmos vamos encontrar os principais obstáculos desse caminho que está em nossa intimidade. Os nossos defeitos, os nossos vícios, que estão ali criando uma barreira importante de ser observada para a nossa evolução. Nós estamos vivendo aqui na Terra, indo e vindo, ora aqui na Terra, ora no mundo espiritual, há muito tempo. E o que está faltando para a gente avançar melhor, avançar mais? A vontade. Não despertamos ainda para que a nossa vontade se realizasse de forma a beneficiar nosso progresso, a beneficiar a evolução do espírito humano. Muitos de nós estão acomodados lá em seu localzinho de conforto, na sua zona de conforto, e temem sair dessa área confortável, para se lançar num ambiente novo e desafiador, que é o caminho que Jesus propõe. Se nós formos prestar bem atenção naquilo que Jesus fala, naquilo que Jesus propõe, tudo que ele propõe, primeiro, é desafiador. Segundo, não é fácil. Terceiro, é indispensável se queremos evoluir. Por exemplo, vamos pegar alguns exemplos dessas passagens desafiadoras de Jesus. Primeira delas, amar aos inimigos. Eu não conheço proposta mais desafiadora do que essa, de amarmos o nosso inimigo, de perdoarmos indefinidamente as ofensas recebidas. Ele não fala para Pedro que ele deveria perdoar até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então ele fala de perdoarmos de forma indefinida. Ele estimula que nós olhemos para o nosso inimigo de maneira a compreender que ele nos ofende, nos magoa. Ele nos persegue pela ignorância, porque nós também temos um papel interessante e importante nessa relação, nesse conflito. Então ele fala: amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos perseguem e caluniam, orai por aqueles que vos querem mal, para seres semelhantes a Deus, que faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e fazer cair a chuva sobre justos e injustos. Então ele coloca Deus como referência, porque Deus não ama só quem é bom filho. Deus não distribui bênçãos e oportunidades só para quem é cristão, por exemplo. Aquele que é cristão, aquele que segue Jesus, então eu vou ajudar. Aquele que não é, eu vou castigar, eu vou punir. Não. Todo dia o sol nasce. E nasce para todo mundo. Quando chove, chove para todo mundo. Quando nasce a planta no campo, nasce para todo mundo. A disposição da água potável para matar a sede, mata a sede da vítima e mata a sede do ofensor, do perseguidor. Então Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus é exemplo para os seus filhos. É o Pai exemplar. E Jesus lembra isso. O que Jesus falou é uma constatação. Jesus não inventou, não criou esse texto baseado na sua fantasia, na sua criatividade. Ele relatou, ele descreveu algo que qualquer pessoa de bom senso, parando para observar a vida, parando para observar a existência em sua volta, a natureza, vai perceber o que Deus faz. Esse testemunho de Jesus é importantíssimo para nós.
porque ele próprio foi um exemplo disso. Ele, enviado de Deus, perfeito, puro, não precisava passar por nada disso num planeta primitivo, numa época de homens muito duros, de pessoas muito primitivas, de costumes bárbaros. Então ele enuncia de forma corajosa, de forma ousada, ele diz: Pai Nosso. Ele não fala meu Pai, ele fala Pai Nosso. Primeiro, identificando que Deus é Pai de todos. Segundo, que ele, Jesus, é irmão de todos. Nosso irmão, Jesus, nosso irmão. Então isso dá o exemplo. Ele sofreu perseguições ao longo de sua trajetória messiânica. Foi uma trajetória difícil. Há quem imagine que Jesus era super protegido, nada atingia, nada acontecia. É engano. Os evangelhos, eles não relatam tudo o que Jesus passou, mas há de se imaginar que Jesus tenha passado por situações muito difíceis. A crucificação foi o topo de sua trajetória rumo à sua consagração como Messias. Mas ao longo dos 3 anos em que ele se dedicou a pregar o Evangelho, a dar exemplo, a estimular, a falar os mandamentos, a explicar para a humanidade como proceder ao longo da vida. Então, ao longo desses 3 anos, ele passou por muitas situações difíceis. Com certeza, muitas delas não narradas nos evangelhos. Muita coisa que ele passou, superou, porque ele tinha que dar o exemplo aos seus discípulos. Ele tinha que exemplificar isso. É claro que sua execução ela foi adiada ao máximo para que ele pudesse ter tempo de concluir a sua tarefa, a sua missão. Então, Jesus é esse exemplo maior de amar o inimigo, porque lá na cruz, no alto da cruz, ele realiza algo que Chico Xavier fala, que foi o testemunho, o ensinamento mais difícil de Jesus, tanto que ele deixou por último. Então Jesus ensinou a todos muita coisa maravilhosa, de amar o próximo, de amar o inimigo, de perdoar as ofensas e tal. Mas ele fechou com chave de ouro, se podemos assim dizer, a questão do perdão. Quando ele estava lá no alto da cruz, ele olha para baixo, depois ele olha para cima e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles são ignorantes. Eles estão pensando que estão fazendo algo que depois da minha morte acabou, mas estão assumindo compromissos muito pesados para o futuro. Então, vendo isto, Jesus os perdoa. Então, daquele erro, daquela situação que Jesus estava passando, eles não tiveram de resgatar, não. As pessoas imaginam que, poxa, imagina o que Pilatos, o que os carrascos, os homens que crucificaram Jesus, imagina o que eles passaram. Eles foram perdoados. As pessoas não imaginam isso. Naquele momento eles foram perdoados. Tem uma crônica de Humberto de Campos que fala assim, que Humberto de Campos foi levado a uma região do umbral, onde tinha muito sofredor, pessoas sofrendo martírios terríveis. Então ele começa a perguntar ao espírito orientador que estava com ele de quem se tratavam aquelas pessoas que estavam ali. Aí ele pergunta: seriam aqueles que crucificaram Jesus? Porque com certeza mereciam estar passando por aquela situação. E a resposta foi não. Eles foram perdoados naquele exato momento que Jesus está sendo crucificado e pediu a Deus que os perdoasse. Então eles foram perdoados naquele momento. Então, será que seriam os imperadores romanos que levavam os cristãos para as arenas
e estavam massacrando ali aquele povo humilde e simples? Não, a resposta foi não. Porque eles também, ao longo do tempo, evoluíram, passaram por situações de resgate, passaram por situações muito complexas, muito desafiadoras e hoje estavam bem avançados, bem evoluídos. Então, Humberto de Campos insiste: quem seriam aquelas pessoas sofrendo dores tão terríveis, martírios tão pesados? Aí o Espírito explica que são aqueles que na terra tiveram a oportunidade da palavra de Jesus, de divulgar, de exemplificar, de testemunhar, e usaram tudo isso para o mal. Usaram Jesus para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas. Usaram a imagem de Jesus para passar uma imagem para a sociedade de uma pessoa muito pura, de uma pessoa muito boa, para disfarçar seus erros, seus vícios, seus males. E aí, ao chegarem no mundo espiritual, se deparam com toda essa falsidade ideológica que eles pregaram ao longo do tempo, tentando ser alguém que não eram, fingindo ser uma pessoa que não eram. Então, veja a gravidade daqueles que estão diante da proposta de Jesus, assumem que são seguidores de Jesus, mas realizam um trabalho contrário. Ao invés de ajudar, de distribuir essa força, esse conhecimento com as pessoas, ajudando a vida dessas pessoas que muitas vezes ignoram esses conhecimentos, que não têm acesso ou não têm condições como nós temos. Então, muitas vezes, nós somos essas pessoas que têm muito a dar, que têm um conteúdo imenso, que têm condições físicas e espirituais de estarem realizando algo positivo por aqueles que nada têm. Pessoas que estão precisando de nós, não só fisicamente, com o pão, com a sopa, com o agasalho, com o medicamento, mas com a palavra, com o silêncio. Pessoas precisam ser ouvidas. E nós precisamos nos propor, nos apresentar como ouvintes dessas pessoas que precisam de ajuda. Então, a nossa posição hoje na Terra é de dívida. A nossa dívida não só do passado remoto, de outras existências, a nossa dívida presente. Cada vez que nós estamos diante de um tema como esse, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, nós estamos lendo o Livro dos Médiuns, estudando a Gênese, estudando o Céu e o Inferno, lendo um romance de Emmanuel, assistindo a um filme que relata algo do mundo espiritual, Nosso Lar, Chico Xavier, Divaldo Franco. Nós estamos ali dando espaço para que o conhecimento nos preencha, que nós tenhamos aquela grande oportunidade de nos tornarmos melhores. Mas, se não distribuirmos, se nós não compartilhamos isso com as pessoas, se nós guardamos só para nós, para o nosso benefício pessoal, com toda certeza, vamos recair naquela situação daqueles espíritos sofredores que Humberto de Campos estava testemunhando naquele momento, e que eram nada mais nada menos de que pessoas que tinham na mão a oportunidade de fazer o bem nas mais diversas religiões. É bom que se diga isso, não é só cristão não, qualquer pessoa que pega um dado conhecimento espiritual para se beneficiar a partir dele, então essa pessoa recai nessa situação de usar o bem para fazer o mal, de usar o conhecimento para prejudicar as pessoas, para deixar que as pessoas que precisam de nós passem por situações difíceis, num custo muito grande devido à nossa omissão. Tem uma crônica também de Humberto de Campos que fala
de dois amigos que conviviam muito tempo, desde criança, amigo de infância, e um deles desencarna, um deles volta para a parte espiritual, outro fica. Um dado dia, ele estava lá na sua casa, lendo um livro espírita, quando aparece esse amigo dele, desencarnado. Ele fica surpreso: fulano, você está aqui? Aí ele outro responde: estou. Como é que você está? Que alegria vê-lo. Mas o amigo que chegava, que se demonstrava materializado para o outro, estava com um semblante amargurado, sofrido. Então o colega percebe isso e pergunta a ele: o que está acontecendo? Por que você está tão assim amargo e triste? Então o outro responde: você sabia que após a morte a vida continua? O colega responde: claro, desde a minha juventude eu conheço o Espiritismo. Já li muitas obras, praticamente todas as obras que você pode imaginar eu já li. E você sabia que as pessoas, quando chegam no mundo espiritual, elas vão resgatar, elas vão passar por situações que são reflexo da vida que tiveram na Terra? Claro, isso é a chamada lei de causa e efeito. E isso ele foi se aproximando do amigo e foi dizendo isso, e foi fazendo questionamentos, até que chegou até perto dele e falou: então por que você nunca me disse nada? Dizendo isso, ele então se esvanece e some das vistas do amigo encarnado, que desperta, como do transe, aflito, conscientizando-se que muito tinha que ter feito, podia ter feito muito pelo seu amigo, simplesmente conversando com ele. Não é pregando para converter o amigo para o espiritismo, não é isso. Mas conversando com ele, tentando levar até ele algum tipo de conhecimento que muitas vezes foi necessário. E ele certamente se omitiu. Que nas oportunidades que ele teve de falar sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre reencarnação, mediunidade, obsessão e desobsessão, sobre causa e efeito, sobre caridade, ele então ficou calado. Talvez aguardando que o amigo perguntasse algo, talvez aguardando uma situação extrema em que ele teria que seria obrigado a falar com um amigo sobre espiritismo, ou ainda respeitando o amigo, a religião que o amigo possuía, ou não, o respeito de não ter religião. E tudo isso recai na omissão, chamada omissão dos bons, que é um termo utilizado por Richard Simonetti, que é interessante demais esse termo. Omissão dos bons. Então, pessoas boas, que têm conteúdo, que têm boa vontade, bom sentimento, têm vontade de fazer o bem, pessoas que estão envolvidas no trabalho pelo bem, mas que escolhem o silêncio, a indiferença, a distância, porque não querem se meter na vida das pessoas, não querem se envolver, não querem pregar o Evangelho, pregar o Espiritismo, porque não querem converter ninguém. Com esse artifício, essas pessoas começam a ser omissas. Elas omitem para as pessoas aquilo que elas poderiam fazer de melhor. Então, não é obrigatório que as pessoas que conhecem o Espiritismo se tornem espíritas, que conheçam Jesus se tornem cristãs. Mas é necessário permitir que essas pessoas tenham acesso ao conhecimento, tenham acesso à informação. Não podemos deter em nós, aprisionar em nós aquilo que lemos, que escutamos, que vivenciamos, que experimentamos. Por quê? Muitas pessoas estão precisando disso, de ouvir uma palavra amiga, uma palavra consoladora, um conhecimento que desperta para algo melhor. Quantas e quantas vezes somos sabedores de histórias de que pessoas evitaram um mal maior conversando com outras. Tem um caso aqui no Curado, eu não sei dizer, lamento muito, o tempo em que se deu isso, se foi na década de 70, década de 80, mas aconteceu no Curado, aqui em Pernambuco, no bairro do Curado.
durante a campanha do quilo, as pessoas estavam distribuindo mensagens, recolhendo donativos das pessoas, num domingo, quando, num dado prédio, lá do curado, não sei se foi curado 2, 3 ou 4, foi naquela área do curado. Então, um dos ceareiros, um dos que estava ali trabalhando na campanha do quilo, bateu a porta de um apartamento e obteve silêncio total como resposta. Bateu de novo, campanha do quilo, silêncio total. Ele pega então a mensagem consoladora, também não sei dizer qual foi essa mensagem, de que espírito foi, mas foi uma mensagem muito boa, muito bonita, como sempre, e botou debaixo da porta, na esperança de que o morador, quando voltasse para o seu lar, tivesse a oportunidade de ler, de fazer uma pequena pausa no seu corre-corre, aí ali durante 5, 6 minutos ler aquela mensagem e trazer para si um horizonte melhor, uma atmosfera positiva, de saúde, equilíbrio mental. Quando ele faz isso, ele não sabia, essa pessoa, ele ou ela não sabiam, que por detrás da porta havia uma pessoa que estava prestes a cometer suicídio. Essa história é conhecida, é antiga, no meio espírita. Então já virou, né, algo clássico, como exemplo da campanha do quilo, como exemplo do bem que a pessoa pode fazer sem saber que está fazendo bem. Então ela jogou aquela mensagem, a pessoa do outro lado estava prestes a cometer suicídio, pegou aquela mensagem e cometeu suicídio. Ela não se matou. Ela pegou a mensagem, leu e mudou a sua atmosfera, mudou os seus planos em relação ao que pretendia fazer. Então vejamos, o bem é tão poderoso, é tão bom, é tão imenso o seu poder, a sua capacidade, porque vem de Deus, que naquele momento, de forma aleatória, de forma inocente, claro que aquele irmão foi intuído por algum protetor, por algum espírito que naquele momento vislumbrava a oportunidade de salvar aquela vida de uma morte prematura. Morte todo mundo vai ter, todo mundo vai morrer, todo mundo. Mas dessa forma não precisa procurar a morte, ela vem, ela naturalmente chega. Então aquele irmão estava ali prestes a se ferir mortalmente, mas foi impedido por uma simples mensagem colocada debaixo da porta. Então é isso que queremos deixar aqui agora, nesses minutos que restam para nós, de que o madeiro seco, o lenho seco falado por Jesus, são essas pessoas, como nós, que estamos aí à procura de algo que nos revigore a fé, que nos fortaleça por dentro, que nos permita testemunhar a fé, que nos permita testemunhar a melhoria moral que o Espiritismo tem provocado em nós. Que nós devemos ter confiança em Deus e jamais lamentar, jamais reclamar da situação qualquer que seja, porque ela é a resposta, ela é a oportunidade que nós precisamos para a nossa vida. Então que Jesus nos ilumine. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Leiam esse capítulo 82 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, por Chico Xavier. Leiam esse. É um texto curto, nós não vamos ler aqui por conta do tempo mesmo, mas é curto, mas que propicia muita reflexão boa, muita oportunidade de pensamentos novos. Isso é muito importante. Então, quero agradecer aqui a vocês de coração. Quero aproveitar o ensejo para divulgar um pouquinho do trabalho que nós realizamos no canal Semente Espírita, que fica no Instagram, que está no YouTube. Né? Nós temos lives a cada sexta-feira, a cada 15 dias. Nós temos lives no canal Semente Espírita. No Instagram, já estamos ultrapassando 2.000 pessoas, 2.000 seguidores do canal. Então,
Divulguem isso, espalhem, acessem o canal lá no Instagram, no YouTube. Lá no YouTube tem mais de 60 vídeos, com mais de 1 hora cada um, falando de diversos temas sobre mediunidade, obsessão, desobsessão, reencarnação, sobre vida futura. Nós temos lá biografias de Anália Franco, de Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, falando então de várias personalidades importantes para a doutrina espírita e que está lá, um arsenal, um compêndio, né, um local de estudo disponível. Temos também o podcast, então um podcast acessível pelo Chromecast, pelo Google Cast, pelo Anchor, pelo Spotify. Então, quem tem acesso a essas plataformas de áudio, tem também lá podcast do canal Semente Espírita. Então, divulguem. Eu estou aproveitando aqui em um ensejo, falando para pessoas que interessadas no estudo da doutrina, no estudo do espiritismo, para estimular vocês todos a conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho no canal Semente Espírita. Um abraço a todos e a todas. Sintam-se, né, reconhecidamente, né, a gratidão, sinta a minha gratidão para com vocês, pela chance de falar a cada um de vocês. Muito obrigado. Que Jesus ilumine os lares aqui representados com muita saúde, com muita proteção, com muita paz. Até a próxima oportunidade, que vai acontecer no dia 19 de março. Nós vamos estar aí presentes. Então, pessoalmente, vamos poder conversar mais uma vez. Seria a segunda vez que vamos em pessoa no SELEC. Então, um abração. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos, sem exceção, por tudo isso. Até a próxima oportunidade, se assim for permitido. Muito obrigado.